Provérbios, capítulo de número 3, até o verso de número 13, até o verso de número 14. Leiamos todos a uma só voz. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. A igreja pode assentar-se. Ontem, passando no mercado no fim da noite, que programão, passando no mercado no fim da noite, comprando algumas coisas, estava na fila do caixa. E a moça do caixa, virando-se para as que estavam próximas, falou: vocês só me veem alegre, mas não conseguem imaginar a tristeza que eu sinto aqui dentro. E quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, poxa, na frente de um pastor, nossa, que gol! Tudo certo. E ela continua: vocês não sabem a tristeza que eu passo, mas eu vou resolver esse problema daqui a pouco. E eu já estava ali, falei, poxa, que bom, deixa eu ver se eu tenho, sei lá, um boletim da igreja, algum papel que eu possa passar. Ela manda um zap, etc. E ela simplesmente diz: hoje eu vou entornar todas. E ela está passando as minhas compras, e meu primeiro pensamento foi, bom, tem que ver se vai bater certinho que eu vou ter que pagar, né? Uma vez que bateu certinho, eu virei para ela e falei, minha filha, eu espero que você fique bem e que você não tenha que fazer uso de nenhum calmante, relaxante, dopante, anestesiante para você se sentir em paz. E eu estou falando isso com você, eu sou um pastor, não tem nenhuma outra intenção. E ela virou-se para mim e disse, seu pastor, eu agradeço muito, mas hoje é dia de eu entornar mesmo. Fui embora, e quando estava no caminho, tão triste, porque você vê uma pessoa tão nova, ainda mais uma profissão tão nobre, mamãe era caixa de mercado quando conheceu meu pai, e sempre me apetece essa questão do mercado, que eu sempre penso na minha mãe há 40 e poucos anos atrás, mas meu coração ficou muito apertado. Por quê? Há cerca de quase 2026, há cerca de quase 80 anos atrás, quais eram as diferenças entre um homem crente e um homem não crente? Eram muitas, não eram? Mas dá para resumir, não dá? O homem não crente
podia fumar? Sim ou não? E o crente? Não. O homem não crente podia fazer uso de bebida alcoólica? No Brasil, e o crente? O homem não crente, ele podia roubar? O não crente, ele podia roubar? Claro que não, né? Onde já se viu isso há 80 anos atrás, roubo ser normal? O homem não crente não podia roubar, porque roubar não era coisa de homem. E o homem crente podia roubar? O homem não crente podia adulterar? Podia? Não é possibilidade, pode porque é gente, não, mas na sua Constituição, lhe era certo o adultério? E o homem crente? Também não. Quando um homem não crente adulterava, não apenas na época, que não era nem desquite, ele deveria pagar uma pensão vitalícia à ex-esposa e ato contínuo perdia tudo, porque tudo ficava para ela, mesmo não tendo ainda filhos. Mais de 80 anos depois, qual é a diferença entre um homem crente e um homem não crente? Você liga a televisão, são os escândalos. E aqui eu faço distinção entre crentes e discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Crente é o crente, tá bom? É o palavrório popular, é o crente, é o que crê. Diz que é cristão. Você liga nos jornais, o que você vê de matéria em relação aos crentes? Estão roubando, cobrando até oração, verdade ou mentira? Você liga para ver qualquer coisa na internet, tem páginas, pasmem, de fofoca no Instagram, fofoca gospel. Olha que salada satânica é essa que só o diabo sabe servir, o povo come que se entope. Uma fofoca gospel, onde por várias vezes, ao longo de talvez diversas semanas, você tem pelo menos 3 casos de adultério. Pastor dono de ministério, mulher que canta não sei onde. Você vê abertamente os crentes começando a liberar seus usos e costumes, tendo como, por exemplo, o crente médio europeu, que lá lhe é facultado tragar ou beber. E com base nisso, há uma influência de mudança de cultura no nosso país. Mas fato é de que há 90, 80 anos atrás, tudo que valia para um homem, valia tanto para um crente como para um não crente. O não crente só não tinha o compromisso de ir todo domingo à igreja, porque ele não era crente. Mas ele tinha que levar a filha para a primeira comunhão, verdade ou mentira? Ela tinha que fazer crisma, verdade ou mentira? E quando ele casava, ele não casava na igreja? Nos nossos dias, crente não quer nem mais casar. Nos nossos dias, crente, a criança nasce e o crente diz, então, eu não vou dar opinião. É um bebê. Eu não vou dar opinião agora, porque ele é livre. E um dia ele vai escolher o que ele quer seguir. Ele não sabe engatinhar. E já recebe a responsabilidade de definir um pensamento religioso. Já pensou se adotássemos esse princípio para qualquer coisa? Não vou limpar ele agora não, porque ele é livre. Uma hora ele vai perceber que está sujo e vai se limpar. E com isso, no Ocidente, nossos filhos acabam sendo criados, infelizmente, com muita tristeza, e, professores, me corrijam, tá? Podem me corrigir.
especialmente os docentes que lidam com crianças, adolescentes e jovens. Mas há 20 anos atrás eu dei aula de português no Colégio Luiz Eduardo Magalhães, lá em Paulo Afonso. E eu fui professor temporário 2 meses. E eu fui o primeiro dia dar aula para 2 turmas de segunda série do ensino médio, do antigo 2º grau. Eu cheguei em casa 2 da tarde. Eu simplesmente joguei minha mochila para um lado, tirei minha bota, deitei e só fui acordar às 9 da noite. Por quê? Depressão. Porque eu não conseguia ver futuro. Em crianças naquela idade de 15, 16, ainda não sabendo utilizar o tio. Não é tio, T-I-L. Acento gráfico, tio. E o programa de aula dizia que eu tinha que gastar 3 aulas para ensinar o tio. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, em uma aula eu ensino, eles fazem atividades, na segunda aula eles já partem para atividades, estando tudo certo, a gente já pega outra matéria. Sabe qual foi a resposta da escola? Não, o senhor tem que acompanhar o tempo pedagógico. Eu falei, não, mas estamos falando de um tio. É disso que estamos falando. Você percebe o quanto que a pessoa vai se atrasando na vida? Isso, eu tinha 20 anos. Meus queridos professores, infelizmente, as coisas, algumas, pioraram ao longo desse tempo? Nossas crianças, e falamos isso domingo passado, os pais têm tanto prazer em não ter contato com a... Lembra antigamente, quando a criança era pequenininha, que você botava ela no colo e ela ficava olhando para você assim, ó. Aí você ia trocar a fralda, como é que ela olhava para você? Ia botar para dormir, ela ficava chorando. Ia mamar, como é que ela olhava para você? Nos nossos dias, as crianças perderam isso, porque os pais, para distraí-las, lhe entopem de uma tela. Resultado disso, em um estudo acadêmico revisado por pares, significa dizer que as crianças hoje de 0 a 2 anos perderam a capacidade de leitura psicofacial. O que é isso, pastor? É simples. Lembra quando você era pequenininho, que você estava na casa de uma visita, você fazia alguma coisa, você olhava para a tua mãe, a sua mãe, ela nem mudava o sorriso, que ela estava rindo para a vizinha, mas ela olhava para você. Ali você já sabia que alguma coisa ia acontecer, não naquela hora, mas já foi feita uma promessa de acerto de contas. Não era verdade? Por que você conseguia enxergar esse olhar na sua mãe? Porque desde bebezinho você ficava assim olhando para ela. Hoje as crianças ficam olhando para onde? E são essas crianças que, infelizmente, por isso que eu reafirmo a você, se você estiver em qualquer estabelecimento e encontrar uma criança que você entenda que ela seja petulante ou birrenta, com toda sinceridade, culpa não é dela não, tá? Culpa não é dela não. Porque educação a gente dá em casa. Nossas crianças, desse jeito. Não há mais diferença entre homem crente e homem não crente, na maioria das vezes, tamanhos escândalos que vemos por aí. O que nós vamos ensinar para as nossas crianças, hein? Pastor, é um tal de jogar dificuldade, né? Cadê a solução? A solução é só 3 minutos que eu só falou dificuldade. Provérbios capítulo 3 foi um texto que mudou minha vida quando eu tinha 5 anos de idade e sentei pela primeira vez na Igreja Presbiteriana do Rio para ter aula numa classe de escola bíblica dominical em 1985. A tia leu para nós
E ela começou a ler, mas na minha cabeça ela estava lendo para mim. E ela começou lendo: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Na mesma hora eu lembrei da minha mãe. E comecei a perceber que tudo que ela me ensinava era tão sério que eu não podia esquecer. E a palavra do Senhor diz que a função de um pai ou de uma mãe em relação ao filho é que ele não deve, esse filho, esquecer do quê? Do amor. Não é isso? Do companheirismo, da cumplicidade, da resiliência, do desejo de tornar igualitário, de que não há diferença, afinal de contas somos seres humanos. É isso que o texto diz? Não. O texto diz que o compromisso de alguém que é pai ou mãe em relação ao filho é de que este não pode esquecer dos seus ensinos. A sua mente tem que estar recheada do que eu estou te ensinando. E o teu coração, meu filho, ele tem que ser guardado e guardar todos os mandamentos. Por quê? Ah, meu filho, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e... Quando nós somos novos, nós queremos estar com a razão em tudo, não é isso? Aí você vai ficando mais velho. E falei outro dia para minha cunhada, eu hoje não quero ter razão, eu quero paz. Quero ter razão de mais nada, eu já declaro que eu estou errado em tudo. Eu só quero ficar quieto. Porque eles, os meus ensinos e os meus mandamentos, guardados na tua mente e no teu coração, aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e também de quê? Você quer que teu filho tenha paz quando ele for velho? Ele sabe sentar? Ele sabe levantar? Ele tem a capacidade de encontrar uma pessoa, dar bom dia, boa tarde, boa noite? A palavra do Senhor ainda diz, não te desampare, olha que lindo, que não te desampare, que nunca saia de você, que você nunca ande sem a benignidade e a fidelidade. Que coisa linda. Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aí vem um pai ou a mãe falando aqui, meu filho, não te desamparem, tudo aquilo que é bondoso, meu filho, e jamais te desampare o teu desejo de ser fiel, antes que a benignidade e a fidelidade sejam atadas ao teu pescoço, e não apenas elas sejam aquilo que você fala o tempo inteiro, mas que principalmente elas estejam cravadas na tábua do teu coração. Nós precisamos voltar a ensinar nossas crianças que elas têm que ser boas, que elas têm que ser benignas, que elas têm que ser fiéis. Que tristeza hoje é ver crianças que falam de suas famílias como se falassem de um episódio de um dorama. E aqui na igreja parece uma brincadeirinha, mas nós sempre dizemos, quando alguma criancinha vai falar alguma coisa de casa, o que a gente diz? Não se fala da família. Isso é uma coisa de dentro de casa. Dificuldade nossa hoje, nós não ensinamos nossas crianças a benignidade e esquecemos de ensiná-las a serem fiéis. Por que eu devo lhe obedecer? Porque eu sou seu pai. Não pedi para nascer, isso pouco interessa, o fato é que você está vivo e está presente. E se eu quiser outra coisa, um dia você vai poder querer tudo, mas não é hoje, nem amanhã. Por quê? Porque é o certo. Se der errado, a culpa é minha. Porque pela lei, eu sou seu responsável. Eu não sou seu amigo, não sou queridinho, não sou cupicha, não sou parça.
eu sou responsável. E como as crianças gostam disso? Guarde uma outra coisinha. Criança que você vê birrenta e você acha que a culpa é da criança, pode ser que os pais estejam o tempo todo colocando na criança o quê? Um celular. E ela não consegue mais ler o rosto das pessoas. Mas também tem outra coisa. Tem muita criança que é agitada, sabe por quê? Porque os pais não conseguem dar simples orientações. Não vou nem dizer palavras de ordem para você não me crucificar, como se fosse um militarismo. Isso é de cada um. Mas orientações da vida. Você já ensinou teu filho como se assenta do lado de uma mulher? Já ensinou sua filha como ela deve assentar-se ao lado de um homem ou na frente de um homem? As crianças de hoje não sabem nem manter distância do outro. A palavra do Senhor ainda diz: não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e se você fizer isso, o que há de acontecer? E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, quando você busca ser integralmente bom. E quando você é uma pessoa integralmente fiel, as pessoas olham para você e acham, e reconhecem, e você entende, vê no outro o quê? Graça. E ao mesmo tempo as pessoas te compreendem, por quê? Elas sabem que você é uma pessoa de natureza boa, elas sabem que você é uma pessoa fiel, o que tu diz que é, se tu errou, tu assume na hora, você o tempo todo quer o bem, estimular o bem, falar o bem. Quem vive assim, acha graça e boa compreensão, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Isso tudo, queridos, nós devemos ensinar para os nossos filhos. Seu filho, ele tem que decorar Provérbios capítulo 3. É o mínimo. É o mínimo. Ele decora filme, decora dorama, decora até a tua conta bancária para poder te depenar comprando coisa escondida no Mercado Livre. Ele decora isso. Provérbios ainda diz, olha que lindo, verso de número 5, leiamos todos: confia no Senhor de todo o teu e não te estribes no teu próprio. As coisas acontecem, as circunstâncias estão ruins, todavia eu me alegrarei no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. E para de achar que aquilo que você sabe é o suficiente para a vida e o que te trouxe até aqui. Acorda, meu amigo! Certa vez, um irmão me liga e diz: consegui um emprego em plena pandemia, todas as portas fechadas, e Deus me abriu as portas. Eu apresentei meu currículo formado numa universidade e eles abriram as portas para mim. Eu disse para ele: você pega essas suas palavras e nunca mais as cite. Sabe por que você conseguiu esse emprego? Porque teu avô era pastor e ele passou por poucas e boas para plantar igrejas. Mas ele recebeu uma promessa de que a descendência dele seria feliz. O teu pai é pastor e passou poucas e boas plantando igrejas, presidindo conselhos, reuniões de diversos concílios, mas ele colocou no coração que a sua família seria abençoada e bendita. E aí agora você conseguiu esse emprego. Foi por essa tua faculdade? Foi não, filho, desculpa. Foi por causa do teu avô que plantou igreja em frente a Ribeiro, há mais de 100 anos. Foi por causa do teu pai que evangelizou índios há mais de 50 anos. Não te estriba no teu próprio entendimento não, meu filho. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas.
Sabe entender o que está escrito aqui? Olha só. Reconhece-o, reconhecer quem? Reconhecer o Senhor. Em todos os teus, e ele endireitará o quê? Se eu tenho um caminho, o que eu devo de cara imaginar? Onde está Deus? Deus está aqui? Também estou. Mas eu dei um passo. Ué, não estou vendo. Não estou vendo nada que corrobore com a presença de Deus aqui. Não é para mim estar aqui, não. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e só assim Ele vai endireitar as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios... Isso hoje é difícil, né? Isso hoje aqui todo mundo fala professoralmente qualquer coisa. Faz 10 meses de YouTube, um canal, já... Mas nós somos discípulos de Jesus. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e se aparte do mal. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, larga essas rinhas dessas desgraças de fofoca. Larga essas rinhas dessas desgraças de programas que só falam mal da vida dos outros. Larga essa vida de que toda pessoa é um emissário do juízo final e diz que o Brasil, ele vai acabar, como se o resto do mundo estivesse maravilhoso. Se aparta do mal, meu irmão. Que desassossego de alma, que necessidade de o tempo todo tangiversar o mal. Esse pessimismo te corrói, te arrebenta. Esse pessimismo te anula. Presbítero Haroldo, me lembra o Caleb, amigo de Josué, quando disse: há 40 anos eu era de um jeito, 80 anos depois meus braços estão mais fortes do que há 40 anos atrás. Isso é um vovô para frente. Isso é um vovô que leva a galera para frente. É um cara que diz: rapaziada, se eu velho aguento, vocês aguentam, tá? Mas aí vem o pessimismo, que faz o quê? Te joga pro mal o tempo inteiro. Se aparta desse mal. Se aparta disso. Se um ambiente, ele existe e ele está gerando comentários negativos de uma pessoa, retire-se imediatamente. Faça como Jesus e retirou-se dali. Por quê? Porque, meu amigo, você vai me desculpar, né? Se você está ali, o assunto é o outro. Se tu sair, o assunto é você. Então, se você já foi o assunto e nem sabia. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Por quê? Será isto, oh meu Deus, oh meu Jesus Cristo. Olha há quanto tempo que isso está escrito aqui, minha gente. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, ou seja, reconhece que existe um totalmente outro e busca se livrar do que é mal. Por quê? Porque se você não for sábio aos teus próprios olhos, se você reconhecer que existe um totalmente outro, e ao mesmo tempo você buscar livrar-se do mal, você vai ganhar saúde. Tu vai ganhar saúde. E os teus ossos vão sentir-se como se fossem ventilados, renovados. É aí, nos dias de hoje, nós temos tantas doenças frutos de questões, o quê? Ainda que seja teoria, mas com uma ampla gama de exemplos do cotidiano, psicossomatismo. Tive uma má notícia, tem diarreia. Tive uma má notícia, dor de cabeça. Me desapontei com fulano, minha perna começou a doer, tem que sentar. Olha o que a Bíblia diz.
Se você temer ao Senhor e se apartar do mal, tu vai ganhar saúde, irmão. Larga esses programas, irmão. Só te joga para baixo. Tu dorme e acorda olhando aplicativo bancário para ver se o dinheiro ainda está ali, porque pode roubar. Acorda para a tua vida, meu irmão. Faz uma caminhada, meu irmão. Olha a tua saúde, meu irmão. E o principal, se você é casado, os laudos médicos da tua esposa tem que estar na tua mão. Porque você é o maior interessado na saúde dela. Quer ter saúde? Teme a Deus e sai fora da maldade. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua... Deus é dono do ouro e da prata. Por que Deus quer dinheiro? Deus não precisa. Quem disse que Deus aceita real? Eu, hein? Cada país tem uma moeda e agora? Honra o Senhor com teu bem, com teus bens e com as primícias de toda a tua... E não é só com o que eu tenho, não, mas toda vez que pinga tem que destinar algum. E não, mas Deus não precisa, Deus não precisa. Isso aqui é a opressão agora da igreja, que sempre quer saquear o bolso de alguém. Mas antes de existir igreja, que Provérbios é antes de tudo isso, ele sempre diz o que fazer e a consequência. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Não é porque Deus quer ter R$1, não. Não é porque Deus depende da tua nota de 12. Não, não é isso, não. É que quando você honra o Senhor com seus bens e com as primícias da tua renda, a palavra do Senhor diz que o teu celeiro tem fartura. E a alegria nunca vai sair dali. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua... Lembra quando Jesus olha para Pedro? Hoje uma coisa que só a física quântica consegue tangiversar. Jesus olha para Pedro, fica olhando para Pedro um tempo, Pedro fica olhando para Jesus, e Jesus diz o que para Pedro? O diabo acabou de te pedir ao Pai para te peneirar. Eu não sei, Pedro, se fosse eu já virava estátua do Chaves. Peraí. O Senhor viu o diabo pedir ao Pai para me peneirar. E sabe o que Jesus respondeu para Pedro? E eu roguei para que você não desfalecesse no processo. Crente de hoje não sabe o que é tentação, não sabe o que é provação, não sabe o que é privação. Crente de hoje não consegue entender que se as coisas estão acontecendo, é porque Deus está ensinando. Em um documentário, um homem ultraviolento, violentíssimo, que resolveu, através das artes marciais, ensinar paz a crianças potencialmente violentas, ensinar a paz, PAZ, potencialmente violentas essas crianças, crianças jogadas em reformatório, crianças que já cometeram crimes, roubos, assassinatos. Esse homem, cuidando desse centro de lutas, um exemplo para cada criança daquela violenta. Perguntaram para ele, de onde vinha a sua violência quando mais novo? E ele respondeu, minha mãe tinha demência, tinha Alzheimer. E me irritava muito porque minha mãe perguntava as mesmas coisas e tomava as mesmas atitudes o tempo inteiro. E com isso, eu desenvolvi uma raiva gigantesca. Até o dia que alguém me disse que se ela estava assim, é porque Deus queria que eu aprendesse a ter domínio próprio. E através da minha mãe, eu fui começando a exercitar o domínio próprio. 30 anos depois,
está aqui esse centro de lutas, com mais de 100 crianças potencialmente futuros bandidos, mas aprendendo disciplina, respeito, dedicação e ordem. Porque o Senhor repreende a quem? A quem Ele ama. Assim como o pai ao filho a quem quer o quê? Papai, mamãe, faz um favor, teu filho errou, tem que pagar, tá? Faz esse favorzinho. Trata ele que nem um ser humano que vive numa sociedade que tem leis, regras e consequências. Se errou, tem que pagar. Depois não sabemos porque as coisas são como são. Porque às vezes de berço a criança sempre cresce achando que nunca vai dar nada. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E aí veio esse versículo 13 que me inundou naquele dia de agosto de 1985. Um texto que me fez assim, causou uma hecatombe, uma explosão, uma supernova dentro do meu coração, quando o autor diz: feliz o homem que acha, não mulher, não é feliz a mulher que acha marido, que acha filho, que acha filha, que acha dinheiro, que acha casa, que acha carro, não, feliz o homem, é feliz, é bem-aventurado. Feliz o homem que acha sabedoria. E feliz o homem que adquire conhecimento. Você pode achar sabedoria, mas você sorveu aquele conhecimento? Se você buscar ser sábio, você vai ser feliz, meu irmão. Dificuldade nossa é que a nossa vida virou comentário político de YouTube, né? Tu vai arrumar que felicidade com isso aí? Que esperança você vai ser para os outros? Teu vizinho lê a mesma reportagem de você, pensa em jogar da janela. Tu faz o quê? Tu ora o quê? Ou tu vai concordar com ele? Tá tudo muito ruim mesmo, tá tudo muito ruim mesmo. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. E ele sempre vai dizer o porquê. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Meu querido presbítero Rubens Machado, dono de tantos terrenos, terreno a perder de vista, e de vez em quando eu passava em algum desses terrenos, olhava para a igreja e falava assim: já pensou? Uma casinha aqui com um balancinho, a piscininha, coisa linda? Ei, rapaz! E convivi com Rubens durante muitos anos, até que o Senhor o chamou para si. E nesses anos todos de intimidade, de contato, onde só depois da morte eu entendi que eu enxergava como pai, que ele sempre me enxergou como um filho, todos os ensinamentos que ele me deu me tornaram uma pessoa próspera, não rica, próspera. Que não depende de recursos ou de propriedades para achar que é alguma coisa. Que ninguém é dono de nada. Deixa de pagar o IPTU, o Estado te toma. Não paga o IPVA, te levam teu carro também. Não paga o plano de saúde, já era exame. Mas aquilo que nós aprendemos de sabedoria, como isso rende. Como eu me regozijo quando hoje converso com pessoas e vou falando de alguns assuntos acerca do que a pessoa compartilhou, e a pessoa falou assim: pastor, o senhor descreveu certinho o que eu estou passando e vivendo. No meu coração, sabe o que eu tenho vontade de dizer? Mas isso não é meu não.
Eu aprendi com um presbítero. Ele que me ensinava isso aí, ó. Ele que me ensinava a motivação das pessoas. Ele que me ensinou que um rico não tem que aparentar ser rico. Ele que me ensinou que um rico, se quebrar, pode voltar a ser rico. Ele que ensinou a diferença de empresário e comerciante. Ele que ensinou fidelidade em dízimos e ofertas. Ele que ensinou a levar a mulher e as crianças de qualquer jeito para a igreja. Ele que ensinou a plantar a igreja. Ele me ensinou a esquadrinhar a vida. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Por quê? Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. A sabedoria te dá mais lucro do que a... E a renda da sabedoria é melhor do que? Do que o... Pergunta que eu faço a você nessa manhã. Você quer que teu filho seja rico ou seja sábio? Então, você quer que ele seja rico ou seja sábio? Sábio? Então, meu querido, é Provérbios 3, todo dia. É escrever nas tábuas do coração. É gravar os mandamentos. É Provérbios 3 o dia todo. É o tempo inteiro. Dos 0 aos 7 anos tem que decorar Provérbios 3. A partir do 8º ano, aplicação entre uma coisa e outra. Aos 9 anos, total liberdade. Por quê? Porque ele tem Provérbios 3 dentro de si. Você quer que seu filho seja rico ou seja sábio? Se você quer que seu filho seja sábio, e se nessa sabedoria pintar um dinheirinho, Provérbios capítulo 3. É para ler o livro todo? Claro. Mas começa devagar. Começa desse aqui que a gente acabou de ler e foi tratando ele devagarinho. Provérbios, sabedoria. Tanto homem aí que está se perdendo com tantas luxúrias. E Provérbios lá atrás já diz, não dê teu amor a determinadas pessoas. Aí estão nossos filhos aí, ó, tudo lascado. Provérbios, capítulo 3. Que o Senhor abençoe cada um de nossos professores, porque vocês são totalmente responsáveis pela nossa permanência na igreja e são totalmente responsáveis por tudo aquilo que aprendemos do Senhor quando estamos na casa do Senhor. Coloquemo-nos de pé, queridos.